Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave. Hoje com mais uma convidada muito linda, muito inspiradora e que eu admiro muito, a Cláudia Machado. Cláudia, gosto muito de ti, já sabes, e já tiveste uma participação também num dos meus livros, porque exatamente porque te admiro a tua forma simples de trazeres tanto conteúdo a tanta gente. E estou assim muito feliz também com a tua expansão, sinto que estás numa fase assim linda, também do teu trabalho e da tua vida. E pronto, e agora temos aqui meia hora para explorar tanta coisa, não é, que podemos seguir. Obrigada por estares cá. Grata por me receberes, mais uma vez. Sim. Olha, Cláudia, tu trabalhas como... É assim, tu és astróloga, mas eu acho que tu és muito mais do que isso e tu levas às pessoas também uma visão muito holística, até da própria astrologia e de como ela pode chegar às pessoas de uma forma simples e prática. Isso é assim das coisas que eu mais admiro em ti. E já agora, deixa-me dizer-te outra coisa, que é a forma sempre aberta e positiva como tu escolhes levar as possibilidades às pessoas. E pode ser assim, não é? Pode. E pode ser assim. Olha, eu queria começar por te perguntar, por pedir assim a tua visão sobre como é que a astrologia pode ser integrada na nossa vida para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso autoconhecimento. De muitas maneiras, não é? A astrologia pode ser um mundo tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples, não é? É isso que eu sempre procuro trazer às pessoas. Eu acho que a principal ou o primeiro ponto de relação na astrologia é a relação com os ciclos da natureza, sabes? Eu costumo dizer que a astrologia ajuda-nos a perceber os ciclos, não é? O dia, a noite, os ciclos da lua, as estações do ano. Se nós vivêssemos mais alinhados com esses ciclos, a nossa vida poderia ser muito mais plena, não é? Muito mais satisfatória, muito mais simples, muito mais leve. Então acho que esse é o ponto de partida sempre, não é? A astrologia relaciona-nos com a natureza, relaciona-nos com a dança cósmica que todos os dias acontece sem nós pensarmos nela, não é? Então, dentro da astrologia nós temos vários segmentos ou temos vários tipos de astrologia, não é? Na astrologia natal, que é a observação do nosso mapa de nascimento mais focada no indivíduo, alguém conhecer o seu mapa natal pode ajudar a pessoa para já a conhecer-se melhor, a aceitar quem é e desenvolver ferramentas que lhe podem ajudar a viver o seu dia-a-dia, a colocar em prática, porque eu muitas vezes costumo dizer uma coisa, nós às vezes não precisamos de mudar assim tanto, precisamos de nos aceitar. Quando eu às vezes recebo pessoas em sessões, isto é uma coisa que surge muito nas consultas, que é, por exemplo, a nossa lua, não é? Que fala muito das nossas necessidades, da necessidade do alimento que a nossa alma precisa para viver, fala das nossas fragilidades. Se nós não tomarmos consciência da nossa lua, nós não conseguimos fazer o resto. E há luas que precisam de expansão, de liberdade, de às vezes dar um grito, dar um murro na mesa, e há outras luas que precisam de se recolher, precisam de estar em silêncio. Então nós muitas vezes precisamos de aceitar quem somos. Isso, às vezes é tudo. De repente se a pessoa aceita que eu preciso de silêncio quando não estou bem, eu preciso de ir ver o mar, ou eu preciso de ir gritar, e preciso de conversar já com as pessoas com quem não estou bem. Outras pessoas não precisam disso. Então a astrologia é uma ferramenta brutal para nós percebermos a nossa dinâmica interior, não é? A nossa matriz energética. Olha, estou aqui, assim com o meu coração aqui a saltitar para te fazer esta pergunta, que eu sei que é algo também que tu partilhas, não é? Com o teu público, com as pessoas que te seguem, que é, tu também, não é? Já passaste por momentos, como todos nós, não é? Por momentos difíceis, e foi também a astrologia que me guiou. Ou que me ajudou a alinhar, sim. E foi isso. O primeiro impacto com a astrologia, estava numa fase muito, muito dura, era muito nova, era adolescente, e lembro-me de ter saído da consulta e ter pensado, afinal eu não estou errada, eu não estou estragada. E o que é que se passava contigo nessa altura? Eu acho que tinha uma grande depressão, estava perdida, não sabia o que é que queria fazer, quem é que eu era, achava que o mundo era horrível, que as pessoas eram todas más, que só havia maldade no mundo. Era uma altura que eu via o mundo muito negro, acreditava muito no amor, mas não via esse amor, sabes? Então sentia muito perdida. Estava a passar uma fase difícil na família, com os amigos, e achava que tinha algo de errado, que a culpa era minha, né? Que a responsabilidade era minha, que eu era culpada de tudo aquilo que me acontecia de negativo, e de repente percebi que eu só precisava de me aceitar. Não é? Tive ali alguém que me passou essa mensagem de que tu não tens nada de errado, tu precisas de te aceitar e de fazer esse processo. Tu fizeste uma consulta de astrologia com essa idade, com 15 anos. Sim, uau! 15 anos. Sim, uma tia levou-me, não é? Não tinha essa consciência de ir à procura, mas ela disse, eu acho que encontrei uma coisa que te vai ajudar. Uau. E pronto. E foi assim que começou o meu percurso. Eu comecei logo a estudar astrologia, fui logo comprar um livro e comecei a estudar. E ao ler os livros e ler no livro e ver o meu mapa e perceber quem é que eu era, a minha lua, o meu ascendente, o meu sol, o meu propósito, eu
comecei a perceber que tinha coisas que eu era um ser humano normal, era um ser espiritual normal e que precisava de aceitar a minha condição humana também, sabes? Eu acho que isso às vezes é tão importante e às vezes navegamos e tornamos os processos de cura tão complexos e o primeiro passo é a gente olhar para nós. Tipo, não há nada de errado em estar mal, não há nada de errado em estar a passar uma fase menos boa, mas qual é a oportunidade que isso me traz? E ultimamente eu tenho sentido, até estávamos a comentar há pouco, que ultimamente até várias figuras públicas têm vindo manifestar exatamente que não estão bem, não é? E nesta cultura, sim, numa cultura quase que nos obriga a estar sempre bem, ou neste caso, estou a fazer aqui o aspas, não é? Porque, ou a parecer sempre bem, não é? Porque quase que parece mal nós respondermos a alguém, não estou bem. E parece que de repente causamos ali um incómodo, não é? Parece que estão à espera que nós dizemos sempre que está tudo bem. Sim. Não é? É aquela formalidade quase da pergunta, então, como é que estás? E a resposta é sempre o automático, não, está tudo bem. Não é? E quando alguém diz, tipo, não está tudo bem, é porque realmente temos direito a não estar bem. Sim. E podemos nos munir, não é? de ferramentas, lá está, que nos ajudem a superar isso, porque não é errado estar mal, não é? E nós vamos passar por esses momentos. Uma coisa também que às vezes que eu sinto que a astrologia pode trazer às pessoas, agora acho que as pessoas estão mais abertas, não é? Que é achar que é que nos condiciona, não é? Porque eu sou isto, eu não vejo a astrologia dessa forma, não é? E portanto nós percebemos que o mapa é um potencial em construção e evolução do indivíduo. Ou seja, não é mais uma caixinha. Não, é o contrário. Eu costumo dizer, se nós estamos a pôr a pessoa na caixinha ou se eu estou a direcionar a pessoa num determinado lugar, eu estou-lhe a tirar o seu poder pessoal. Portanto, a ideia do mapa não é limitar-nos. Claro que nós temos as nossas condições, não é? Eu estou no meu corpo, não posso mudar de corpo, moro neste país, não é? Temos as condições inerentes à vida humana, mas cá dentro nós somos livres, não é? E o mapa astral fala desse livre-arbítrio também. Eu sinto que fala, não é? E nós precisamos nos conectar a ele, poder escolher como é que eu quero viver este desafio, como é que eu quero superar esta dor, ou como é que eu quero viver este talento. Nós podemos ter pessoas com mapas muito parecidos e serem completamente diferentes, porque manifestam, vibram aquela energia de outra forma. Têm consciências diferentes, porque fazem escolhas diferentes. Então, a astrologia pode-nos abrir a mente para perceber o que é que eu posso fazer com isto. Não é uma condição negativa, aquela coisa do ser mau, ou ser maléfico, ou ser tensão e desafio. Não é ignorar que isso existe, mas o que é que eu posso fazer com isto? Uma energia destrutiva pode ser uma energia construtiva, não é? Ou seja, está lá o potencial para as duas coisas, não é? Depende do que é que nós decidirmos fazer com essa... Isso é super importante. Com essa energia. De trabalhar com as pessoas. Chegam pessoas, Inês, que me dizem assim, eu tenho um mapa horrível, não tenho tanta energia de escorpião, eu sou péssima, a minha vida vai ser sempre um drama. E eu digo, não, mas porquê é que tem que ser assim? Ainda bem que falas nisso, porque eu, como com ascendente em escorpião, exato, já vim com esse estigma também, porque tenho lua em Capricórnio, ou seja, é a pior lua. É a pior lua, exato, é a pior lua. É a pior lua, e escorpião, escorpião, é aquele que está sempre a morrer e a renascer. Então, ainda bem que tocas nesse tema, não é? Sim. Porque realmente às vezes há este estigma, não é? Dos signos bons, dos signos que não são tão bons, não é? Isso é uma coisa que eu tento apagar completamente, porque eu não acredito mesmo nisso, sabes? E tenho visto isso nas pessoas, não é? Tu podes ser uma lua em Capricórnio, que pode falar de um desafio, não é? Uma criança que cresceu mais cedo, ou que não recebeu tanto afeto, ou tanto colo, tanto carinho, mas de repente aquela lua pode ser tu és super responsável, dedicada, cuidas dos outros como ninguém. Então, é a forma como tu vês aquela energia. E, na verdade, se calhar se não tivesse tido aquele desafio, não terias aquele dom. Exato. Então, está tudo certo, não é? Na verdade, está tudo certo. É perceber, é ver de outra perspectiva, é poder nos ver de outro lugar. Sim. E daí também o projeto, de chamar-se Astrologia para o Despertar, nesse sentido. Eu acho que a astrologia nos pode ajudar a despertar para quem nós somos, nos pode ajudar a alinhar com o nosso propósito, com o nosso caminho e tornar a vida mais simples, sabes? Tenho tido muito e tu também partilhas muito isso nos últimos anos. Tem sido a minha intenção desde 2021, que é quero ter uma vida mais simples. Sim, nós complicamos tanto. Sim. Às vezes, não é? Porque estamos sempre preocupados com as coisas. E porque é que não vivemos, não é? Deixamos de viver. Eu acho que muitas vezes deixamos de viver porque estamos preocupados com o amanhã, com o que não chegou, com o que ainda não fiz, o que ainda quero fazer. E conhecermos-nos, sem dúvida, olharmos para nós e dizer, vale a pena eu viver, se eu estou cá tenho que fazer valer cada segundo e cada dia. Então temos que ir, não é? E seguir a nossa energia. Eu acho que também muitas vezes lutamos contra a nossa energia, sabes? Às vezes tem pessoas que a vida delas é liberdade ou vai para o mundo e isso era o meu sonho, sabes? Eu fico triste quando ouço isto. Isso era o meu sonho. Ainda é, mas a pessoa já diz que era porque acha que não vai ser capaz de o cumprir, mas está lá, aquele potencial, não é? Como outras querem fazer família e não fizeram e acham que já não vão fazer porque já não aconteceu e já não vai acontecer, mas está lá. Olha, e na tua visão,
porque é que nós nascemos com aquele print? Assim. Essa é uma boa pergunta. Sim, por Fazem acaso muito. mas eu nunca perguntei isto assim a nenhum astrólogo. Olha, eu criei uma teoria. Ok. A minha teoria. Chuta. O que eu costumava dizer. Não, eu dizia isto é tão engraçado, eu dizia isto no secundário às minhas amigas. Portanto, porque já sabiam que eu gostava da astrologia, mas porquê é que tu acreditas nisso? Eu dizia, eu acredito que a nossa alma existe noutro lugar. Nós não existimos só aqui, já viemos de um outro plano, de uma outra consciência, de um outro universo, do céu, do que lhe quiserem chamar, de Deus, da fonte. E como nessa crença, isto é uma crença minha, não sei se é verdade, não é? Eu acredito que nós escolhemos, não é, a condição em que vamos nascer, não é? A vida que vamos ter, os pais, as condições que nos vão receber, a história que nos vai ajudar a cumprir, se calhar aquilo que foi a nossa intenção para esta existência humana. Então eu costumo dizer que o momento do nosso nascimento, que também foi escolhido por nós, mesmo que sim tenha sido uma cesariana marcada, porque há um acordo de almas entre a mãe e o bebê, mesmo que tenha sido um parto acelerado, mesmo que tenha sido... Não interessa o tempo, aquele momento, aquele dia, aquela hora, é um lembrete que nós deixamos a nós no céu para nos recordarmos de quem somos e do que viemos cá fazer. Então acho que é um post-it, eu gostava de dizer que é um post-it que nós deixamos para onde olhar para cima e relembrar quem é que eu sou, aqui, ou uma parte de quem eu sou. E também o que é que eu trago, não é? E o que é que eu trago, sim. Eu que é também que eu vejo muito isso no mapa, não é? O que é que eu trago, eu venho com essa energia para trabalhar algo, não é? Claro. Para E é um processo evolutivo, não é? Depois, se calhar, se voltarmos cá, vamos vir com outra matriz. Mas sim, eu acho que é uma espécie de mapa que nós deixamos para nós guardado nos segredos, não é? Dos mistérios do universo, que um dia podemos abrir se quisermos. E nunca conhecemos todo, sabes? Eu olho para os mapas e maravilho-me sempre, porque nunca sei tudo e descubro sempre coisas novas todos os dias. Sim, sem dúvida. É muito bom. Então, olha, vou-te perguntar, porque agora estou aqui a tentar-me colocar assim no lugar de quem nos ouve e quem não tem tanta à vontade com a astrologia. Eu, talvez por todos os anos fazer a minha revolução solar, vou-me familiarizando com alguns conceitos, mas gostava que trouxesses a tua visão então das 3 coisas assim principais que se olha logo no mapa e o que é que significam, assim para quem está a começar agora a se interessar pela astrologia, saber o Sol, o Ascendente e a Lua. Sim, para mim também são os principais, não é? Sim. São a tríade do ser. O Sol é o nosso signo solar, ou seja, é aquele que a maior parte das pessoas sabe, não é? Nasci naquele dia, sou do signo tal. E o nosso signo fala muito da nossa essência, da nossa personalidade. O Sol representa os nossos dons e talentos, aqueles que viemos trazer ao mundo e que é suposto desenvolvermos, né? E podemos ler sobre esse signo e trazê-los de uma forma, quer dizer, pode ser de 1000 formas diferentes, mas o Sol tem muito a ver com a nossa personalidade e com a nossa essência. A Lua é tão importante para mim quanto o Sol, ou seja, não acho que o Sol seja mais importante que a Lua por ser o princípio solar, porque eles completam-se, né? O Sol é o princípio do masculino, do pai, a energia do divino, e a Lua é a energia da terra, do feminino, da mãe, do sagrado, né? É o outro lado, né? É a noite, o Sol é o dia. Então a Lua representa as nossas emoções, mas muito mais do que isso, são as nossas necessidades da alma, como eu falei há bocadinho no início. Ou seja, a Lua vai nos mostrar aquilo que nós precisamos para nos nutrir, tal como o bebê precisa do leite da mãe para viver e do colo e do toque da pele, a nossa Lua fala-nos de tudo aquilo que nós precisamos para viver bem. Então, muitas vezes, nós, quando não temos consciência da nossa Lua, vamos buscar esses alimentos de uma forma aditiva ou de uma forma inconsciente e descontrolada, não é? Por exemplo, imagina uma Lua em Touro, vai-se vingar na comida, por exemplo, em vez de perceber que o que precisa é de conforto, de segurança emocional, de estrutura, de trabalhar o amor próprio. Então, cada Lua nos vai dizer, por exemplo, uma Lua em Carneiro precisa de liberdade, precisa de novidade, precisa de paixão. E se calhar se não tiver isso controlado, vai ser uma pessoa impulsiva, frustrada, irritada com a vida, porque não consegue canalizar a sua Lua. Então a Lua é o primeiro passo para o contacto connosco, não é? E o bebê é a Lua, não é? Então sem nós entrarmos na Lua, nós não conseguimos chegar ao Sol. Nós precisamos do feminino. Muito interessante essa visão. E do inconsciente, não é? Porque a Lua é o inconsciente para chegar ao consciente. Então, e a Lua está mais próximo da Terra. É muito interessante perceber esta analogia, não é? Nós, para chegar ao Sol, precisamos de passar pela Lua. Então a Lua, para mim, até ganha uma dimensão muito mais forte quando nós estamos a começar o nosso caminho do que propriamente o Sol. Sabe? Ok. E há alguns astrólogos que eu também já vi associarem a Lua mesmo à relação que temos com a nossa mãe. Também. A Lua fala da relação com a mãe, fala da relação com a infância, do passado, também fala dos nossos medos, das nossas inseguranças. Portanto, é através da Lua que nós conseguimos perceber também muitos, às vezes, traumas, dores, desafios que fomos tendo ao longo da vida. E depois temos o ascendente, que acaba por ser ali uma ponte, não é? O ascendente é o signo que estava a leste no momento do nosso nascimento. Eu costumo dar esta imagem, se imaginarmos que o ascendente é o Sol, é como se o ascendente fosse a estrela do nosso nascimento, ou seja, quando nós nascemos, essa estrela que somos nós estava no horizonte, a este, e esse signo que aí estava é o nosso ascendente.
Há muitos astrólogos que falam que o ascendente é o nosso propósito de vida. Eu concordo, mas acrescentaria coisas. O ascendente é aquilo, é o nosso canal de parte. Por isso nós no ascendente vemos muito o nosso parto, o nosso nascimento, o início da nossa vida. Mas é o futuro também, porque é através do ascendente. O ascendente não é uma coisa que vem com a nossa alma, é uma coisa que nós conquistamos na primeira chegada à Terra, quando nascemos. Então, as características do nosso ascendente é suposto nós desenvolvermos para nos ajudarem a materializar ou a manifestar o Sol e a Lua em nós. Imagina, se tu fores touro com uma Lua em Capricórnio, o teu ascendente é escorpião, não é? Então tu precisas de manifestar o teu touro e o teu capricórnio através de uma energia escorpiónica. Então é como se o ascendente fosse o canal através do qual, um filtro, através do qual tem que passar a energia do Sol e da Lua. Sim, não sei se é fácil de entender, mas é mais ou menos isto. Então, o ascendente vai se desenvolvendo na idade adulta, principalmente. Há pessoas que chegam aos 40 e me dizem assim, eu sou muito mais o meu ascendente do que o meu Sol. É típico ouvir isto. Sim. Identifico muito mais com o meu ascendente, é normal. Não, e uma coisa que eu acho que é mito, queria que tu tentasses desconstruir essa ideia, que é também, já li em muitos sítios que dizem, que a partir dos, não sei, 30, tu tornas-te mais o teu ascendente, ou transformas no teu ascendente como se o teu Sol fosse só assim, metade da vida, ou até aos 30, e depois és o teu ascendente. Não é bem isso. Não é bem isso. Sim, o que acontece é que o ascendente se vai desenvolvendo e às tantas a pessoa está muito na vibração do ascendente e às vezes sente, mas eu também, o Sol não é para excluir, né? O Sol somos nós. É a nossa essência, é a nossa identidade. Não faz sentido. Agora, ou seja, Sol são características são características que tu vais aprendendo, não é? Para te, no fundo, para te tornares mais tu, não é? Sim. Olha, eu costumo dizer que o ascendente dá-nos a resposta. Por exemplo, quando temos um problema de vida, ou quando estamos num desafio, ou quando estamos com uma dúvida, eu costumo dizer à pessoa, olha para o teu ascendente, vê as características dele e responde conforme. Por exemplo, se tiveres um ascendente em carneiro, é para arriscar. Se calhar se tiveres um ascendente em virgem, tens que dar atenção ao detalhe, ao pormenor, não faças as coisas de uma forma impulsiva, mesmo que tu sejas do signo de carneiro. Então é muito diferente ser de um signo e ser de um ascendente. O ascendente também nos fala de evolução, então se nós usarmos a energia do ascendente para responder à vida, ele ajuda-nos a evoluir e a crescer. E nós às vezes podemos ter uma tendência para demorar a querer viver o ascendente. Não é? Nós às vezes temos, por exemplo, uma pessoa que tem ascendente em virgem e diz, mas eu sou super desorganizada, porque esse é o teu trabalho. É um trabalho que tu tens para fazer. Eu não gosto de arriscar, porque é carneiro, mas esse é o teu trabalho. Ou eu não gosto de brilhar, tenho ascendente de leão. Conheço imensa gente com ascendente de leão. Eu detesto estar no palco, eu detesto. Mas o leão adora, não é? O Sol em leão adora. Porque aquele é o trabalho da pessoa. Tu tens que ir para o palco, tens que te colocar nessa zona de desconforto. Portanto, é através do ascendente que nós vamos evoluir também, de alguma forma. Então... E o que mais, um ou dois aspectos tu trarias, assim, para aqui para o podcast, assim, para abrir um bocadinho esse caminho? Dois aspectos que seria interessante as pessoas também explorarem. No mapa? No mapa, sim. Bem, há muitos, mas lembrei-me, foi o primeiro que me ocorreu. Sim. Saturno. Pois. Pois. Onde é que ele fica, não é? No mapa. Exato. Ou seja, Saturno era o último planeta visível, é o último planeta visível a olho nu a partir da Terra. Portanto, Saturno representa... A simbologia dos planetas não é dada ao acaso, não é? Há toda uma simbologia por trás de cada característica. O Saturno representa os nossos limites, não é? Representa a nossa ligação com a matéria, com o tempo, com o espaço, muita relação com o tempo, o sabermos gerir o tempo, o sabermos gerir a nossa vida, o percebermos que nós podemos ser quem quisermos ser, mas há um limite físico e há um limite da realidade, que é a realidade daqui, do plano da Terra, que nós precisamos de honrar e de respeitar. Então muitas vezes nós vemos Saturno como um ser mau. Não sei se foi por isso que ele me surgiu, não é? Como uma coisa que é o nosso desafio, é onde nós estamos sempre a ser castrados, onde estamos sempre a ser castigados, onde é difícil a vida. É verdade que ele nos vai trazer desafios. Ele é um professor e é um mestre, é um fiscal. Ele está sempre a testar-nos naquilo que tem sido as nossas aprendizagens, mas ele vai nos ensinar a ter contacto com a realidade. Isso é super importante. Nós não podemos transcender, nem podemos, se calhar, chegar a outros, não sei se é outros patamares da nossa consciência, mas o nosso processo evolutivo, nós precisamos de integrar Saturno, porque senão é uma coisa muito etérea, não estamos enraizados, não é? Saturno ajuda-nos a enraizar, não é? Ajuda-nos a ter os pés no chão, a sermos responsáveis pelas nossas escolhas, a termos disciplina, porque sem disciplina não há progresso e não há evolução. Não é sermos carrascos, nem sermos tão exigentes que nos vamos maltratar em escravos, porque esse é o outro extremo de Saturno. No fundo é o elemento, é o que nos traz assim a responsabilidade, não é? Pela nossa vida. E nós precisamos disso, sabes? Eu sinto que é um tema que nós hoje em dia precisamos trabalhar.
Enquanto coletivo. Enquanto coletivo sim, também. sim, Nós sim. estamos muito ainda no nosso umbigo, não é? No eu. E eu sinto que nesta fase, eu não sei se é uma coisa geral, se tu também sentes, mas sinto que as pessoas estão muito intolerantes. Nós, no geral, estamos muito intolerantes, estamos cegos. Parece que. E é tudo para ontem, é tudo, as pessoas querem estar a uma velocidade que não faz sentido. Até mesmo no desenvolvimento pessoal e na espiritualidade, não é? A Que é onde nós trabalhamos. exigência, não é? a exigência. A exigência para que as transformações aconteçam ontem não é? E às vezes e é muito esta mentalidade também consumista de tu eu acho que na espiritualidade, se calhar vou dizer aqui uma coisa que pode, sei lá, não sei, ferir alguém, mas acho que é importante trazer isto, que é, acho que se caiu muito nesta coisa de consumo, consumir os cursos, consumir consumimos, e é um bocadinho como aquela coisa de ir ao médico com um sintoma e tomar um comprimido e querer resolver e não pensar mais naquilo. Eu acho que às vezes as pessoas também no desenvolvimento pessoal fazem uma consulta, não é? Uma consulta de astrologia, ou fazem um curso e de repente acham que é aquilo que está fora, não é? Aquela pessoa, aquele terapeuta, aquele curso, que de repente eu já me devia ter transformado, então. Exato, como é que isto ainda não mudou? E Saturno fala disso, Sabes? É a tua responsabilidade. Exato. O que é que tu vais fazer, como é que tu vais gerir a tua vida, como é que vais gerir o teu tempo, que rotinas é que tu queres ter na tua vida. E sem isso não há transformação nem há evolução. É nesse sentido que eu também queria dizer. Então o Saturno é nosso amigo. Eu hoje olho para ele, há uns anos não olhava, mas hoje olho para ele como um grande amigo, e sempre vou olhando para ele no meu mapa e percebendo onde é que eu preciso de criar as minhas raízes, onde é que eu preciso aceitar o tempo tal como ele é, aceitar o tempo das coisas. E também não exigir tanto de mim, ou seja, exigir, querer assumir a minha responsabilidade pelas minhas escolhas e o impacto que isso tem no coletivo e nas pessoas à minha volta, mas sem ser tão exigente, não é? E também sem aquela coisa do está fora de mim, não está fora, está dentro, não é? Está sempre dentro, é a partir de dentro, não é? Então... Olha, e a forma de serem as próprias pessoas a começarem a pesquisar e a estudar o seu mapa? Eu pergunto isto porque já sei que te vão chover pedidos de consultas de astrologia contigo, e sei que tu já não tens vagas até 2000 Até ao segundo trimestre de 2023. Exato. Então, isto também fica aqui, Sim. Não sei, não é? Se tens algum projeto já aí pensado para ajudar as próprias pessoas a se tornarem mais autónomas no seu estudo, não é? Astrológico. Claro, acho que hoje em dia já há muita coisa, não é? Também há os perigos das muitas coisas, não é? Nós formos à internet googlar, vai sempre aparecer imensos sites, imensa coisa. Eu acho que um bom site para começar é o astro.com, que eu recomendo sempre a toda a gente. Podem tirar o desenho do mapa astral e começar a ler algumas coisas. Comprar livros, há muitos bons livros de astrologia. Sim, também vai haver um livro em breve. Pronto, pensava que não podia dizer. Pronto, a gente pode dizer. Vai haver um livro em breve meu, que espero que também seja essa ajuda, a pessoa pegar no seu mapa e ser um guia para se descobrir e para se explorar. Sendo que é importante também dizer isto, nada tem a receita para nós, não é? Nós precisamos sempre ver as coisas em perspectiva, não é? Por exemplo, quando nós escrevemos um livro, e tu já escreveste vários, e eu sinto também isto, há sempre uma limitação das palavras que lá estão escritas. Claro, e da própria visão de quem escreve, não é? E daquele momento exato. Que está sempre em transformação, não é? Então, mas há muitas ferramentas, fazerem formações, fazerem workshops. É importante, o que eu acho que é importante, se querem começar a aprender astrologia e conhecer o seu mapa, é de sentirem ressonância com a pessoa que vão escolher, não é? Há imensos tipos de astrólogos e de terapeutas nesta área, e nós temos que sentir ressonância com essa pessoa, tem que vibrar connosco, porque há pessoas que não nos vão dizer tanto, mas dizem para outras e está tudo bem. Não é porque para mim disse, vai aquela pessoa que ela é muito boa, que se calhar a pessoa chega lá e não tem nada a ver comigo. Claro, é então, muito isso. É começar a explorar, e há muita coisa hoje em dia já disponível, e sim, eu acho que a leitura é sempre, eu adoro livros, eu adoro escrever e adoro tudo aquilo que estou contente com esse projeto, finalmente! Finalmente, está a ser um parto difícil, está um parto saturnino. Sim, mas faz parte. Sim, faz parte. Estou contente. Então, não sei daqui a quanto tempo, mas presumo que em poucos meses sim, teremos o teu livro, Cláudia. Sim. Tão bom. Obrigada. Tão bom, será de certeza uma ferramenta maravilhosa. Até porque aquilo que eu mais adoro em ti, que são várias coisas, assim, várias, mas uma das que me toca profundamente é exatamente tu teres essa capacidade de trazeres para a terra, não é? Para a matéria, uma linguagem que é tão simbólica, não é? Como a astrologia, que às vezes ouvi alguns astrólogos maravilhosos, sim, não é? Talentosos, mas o que eu sentia aqui, tudo em cima, não é? Porque a linguagem é tão simbólica que fica super complexo de compreender no concreto. Não é? E eu acho que isso é o que no fundo as pessoas, ok, é nessa simplicidade eu que vou conseguir perceber. Exato.
Então, que bom, que maravilha. Obrigada por teres vindo à nave com mais estas pílulas de consciência. Há bocado falávamos dos comprimidos. Exato. Pílulas de consciência. Obrigada, querida. Obrigada por teres vindo. Até já. Até já. Obrigada a vocês aí desse lado também. E já sabem, está aqui um ponto de partida para aprofundar este estudo da astrologia que, para mim, falando por mim, tem sido assim crucial no meu caminho. Então fica aí a sementinha para vocês também nutrirem. Para a semana voltamos com mais um convidado inspirador. Até já!